Boa tarde. Nós vamos estar estudando hoje sobre a oração de submissão. E então vamos estudar, vamos procurar entender um pouquinho o que é um tipo de oração de submissão. Baseado no Salmo 25, versículo 4, diz o seguinte: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Então, estudando esse versículo, logo eu me deparei assim com um pensamento. Antigamente era muito comum, isso mesmo por mim. Eu chamava as pessoas de senhor, de senhora, e quando chegou a minha vez, as coisas foram mudando. Hoje eu não me sinto bem quando alguém me chama Dona Valdecira senhora. E essa palavra senhor, senhora, foi substituída por você, seu, você, né? Então a palavra, naquela época, esse vocabulário era muito usado no tempo de Jesus. Senhor, ela tinha um significado de respeito, de temor, né? Ela é uma pessoa assim que era usado também respeitosamente como uma pessoa, né? E nós tratava as pessoas mais velhas como senhor, seu José, seu Pedro, seu Antônio, e assim sucessivamente. Mas com o decorrer do tempo, essa palavra ficou desgastada e muito menos usada. E hoje eu percebo que nós usamos muito também corriqueiramente, mas sem pensar na importância quando nós se dirigimos ao Senhor para falar Senhor Deus, Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós falamos sem refletir na importância que tem o significado palavra Senhor. A Bíblia relata que Senhor, né, ela tem um significado muito importante, que seria, podemos ver, Senhor, ela teria um significado de, podemos assim dizer, muito importante, meu pai, né? E... Então a palavra Senhor, naquela época, ela era usada para quem tinha escravos, proprietários, né? Então, eram pessoas de posse. Mas também na palavra de Deus, era conhecida como Cório e Arram, que só encontra no Antigo Testamento. E os tradutores mantinham, né? O Córios, que é senhor, porém Córios no grego pode ser também usado para designar outros tipos de senhores, no caso, quem tinha escravos. Mas a palavra senhor significava para Jesus a autoridade máxima de um homem que estava acima de tudo e de outros donos de toda a criação. E hoje, quando nós falamos em oração, logo nós pensamos em autoridade, submissão. O que significa submissão? Significa que estar debaixo daquela proteção, daquela orientação, né? Estar debaixo do senhorio de Jesus, dos cuidados. Então o salmista aqui quando diz assim, Deus é o Senhor da sua vida, ele está dizendo que nós temos que se submeter ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus. Então orar assim, ó Pai que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como está no céu. A palavra do Salmo, do Salmista 25, de 4 a 5, são de oração de submissão. Declarou: o Senhor, ensina-me os teus caminhos e faz com que eu
conheça bem e ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Salvador, na linguagem de hoje. Então, essa reação, porque fazer uma oração de submissão? Primeira razão, quando nós falamos de oração de submissão, orar para receber mais bênçãos de Deus, que vem para os obedientes. As melhores e mais substanciosas bênçãos de Deus estão reservadas para quem os obedece. Deus disse a Josué: tenha o cuidado de fazer tudo conforme a lei. Então, pela primeira vez, podemos até perguntar que ser submisso ou bem-sucedido é todo mundo que quer. Mas, ou porque você seja bem-sucedido por onde quer que andar, ter o cuidado de fazer a vontade de Deus, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é submeter à vontade de Deus. Você tem que ganhar quando diz: Senhor, meu Deus, eu me submeto à tua vontade. Com isso, precisamos entender que a obediência é uma disposição que jamais devemos faltar em nossas vidas. Alguém disse que obedecer é a senha para alcançar as bênçãos de Deus. O crente que não obedece os ensinamentos de Deus, as verdades bíblicas de Deus, ele não é submisso à vontade de Deus. Obedecer é uma palavra que nós temos que memorizar nas nossas vidas. Submeter, estar baixo da vontade de Deus. A segunda razão, você deve fazer oração de submissão. Orar é ter descanso. Então nós precisamos descansar quando nós pedimos a Deus alguma coisa segundo a sua vontade. Então nós temos que descansar. Ao deitar, ao dormir, ao levantar, quando as coisas estão difíceis, dizer que o melhor quadro que nós podemos pintar é aquele que nós temos sentimos paz. O artista, quando ele pinta uma tela, então aquele que ele sente bem, e ele olha a sua arte e vê que ela ficou maravilhosa, é quando ele tem paz. Quando você faz uma oração e que você fica inquieto e fica insistindo, mas você não consegue descansar, é como aquele artista que fez uma arte e não vê que ela vai ser bem sucedida. Então, esse é o grande recheio, é o grande ensinamento que nós temos que tirar. E quando alguém questiona, mas como é que você pode ter paz em tantas lutas, em tantas dificuldades? Mas como é que esse quadro pode ser pintado se você não está inspirado, se você não está concentrado naquilo que você está fazendo? Mas como é que você pode fazer alguma coisa bem feita se você não está direcionado dentro da obediência e submissão de Deus? Como é que Deus pode te responder em meio à tempestade? Então, numa fenda do rochedo, tem um passarinho no ninho, com seus filhos dormindo tranquilamente. A verdadeira paz é aquela que vem da presença de Deus. Então, imagina um passarinho ali no ninho, ele não está preocupado que venha a cobra, que venha o caçador e atire uma pedra, ou um tiro, que venha as feras, que sobe ali na árvore, os caçadores, predadores.
Então ele está ali, tranquilamente no ninho, descansando, sem a mínima preocupação. É neste momento que a palavra de Deus nos instrui como irmãos. É quando o céu escurece, sobre vocês chove, os problemas borbulham, e dali tudo são assustador. Mas você permanece firme, confiadamente no que Deus tem te prometido. O Senhor é grande e poderoso, e quando fizemos isso, Deus descansa para as nossas almas. Ele dá descanso para as nossas almas. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está no controle. Eu posso descansar. E quando oramos a oração de submissão, nossa alma encontra descanso em Deus e nós temos paz. Então o Salmo 23 nos traz essa submissão também. As ovelhas são tomadas e elas caminham em pasto verdejante. E ela diz assim no início do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, é aquele que vai cuidar de mim, que vai suprir as minhas necessidades. E para concluir, então ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, se quisermos que as coisas funcionem bem nas nossas vidas, temos que reconhecer que Deus é o Senhor de toda a nossa vida. Esse é o maior mandamento que o Senhor nos deu, o único. Submeter à vontade de Deus é você receber duas bênçãos, ter o descanso e orar sempre, submetendo à direção de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos submeter à vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um e uma boa tarde.